Olá, paz e bem para você. Hoje, sábado, dia 29 de março, mais um dia em que Deus nos presenteia com o dom de sua graça e também com uma oportunidade para vivermos um dia abençoado e feliz. Rezemos juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Ti nossa gratidão pelo dom da vida, pelo calor que cria a vida, pela luz que abre os nossos olhos. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça, para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Abri, Senhor, os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai a minha mente e o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o nosso entendimento, inflamai a nossa vontade para que possamos rezar digna, atenta e devotamente esta leitura orante da palavra. Amém. A liturgia da palavra de hoje nos apresenta a parábola dos dois homens em oração, o fariseu e o publicano. Esta parábola, uma das centrais do Novo Testamento, revela a relação do ser humano com Deus. Ao rezarmos, ao orarmos, devemos permitir que Deus tome a iniciativa e nos conduza por seus caminhos. Por isso é fundamental que nos coloquemos em atitude de escuta, de humildade diante de Deus. Ouçamos o que diz o texto do Evangelho de hoje. Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14. Naquele tempo Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para rezar, um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não, pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que diz o texto? Jesus frequentemente se depara com dois grupos distintos, os seguidores da lei, que se autodenominam os justos, e os pecadores. Para chamar a atenção dos primeiros, que desprezam os segundos, o mestre contrapõe em uma parábola a postura da oração de um fariseu e de um publicano no templo. A oração do fariseu e do publicano é uma lição importante sobre como a humildade e o reconhecimento da própria fragilidade diante de Deus são essenciais para a verdadeira salvação, para a nossa conversão. O fariseu, em sua oração, se coloca em pé, destacando seu comportamento correto de acordo com a lei. Ele faz um juízo favorável de si mesmo, lembrando as boas ações que realiza e suas observâncias religiosas. Essa postura é comum entre aqueles que se consideram justos, apresentando a Deus suas obras como um mérito para receber a graça divina. No entanto, ao se orgulhar de sua própria justiça, ele se coloca acima dos outros, especialmente dos pecadores, sem perceber que sua atitude o afasta da verdadeira misericórdia de Deus. Por outro lado, o publicano se aproxima do templo de forma humilde, sem ousar levantar os olhos ao céu. Reconhecendo sua condição de pecador, ele expressa a contrição e bate no peito pedindo a Deus misericórdia. Sua oração é simples, mas cheia de arrependimento, cheia de súplica. Ele não busca justificar-se, mas clama pelo perdão de Deus, pois sabe que é indigno de sua graça. Ao final da parábola, vemos que o fariseu não é justificado por Deus. Sua autossuficiência e orgulho impedem que ele experimente a graça de Deus. Por outro lado, o publicano, ao reconhecer sua necessidade de perdão e humildemente pedir misericórdia, é exaltado por Deus e encontra a salvação. Esse contraste nos ensina que a verdadeira justificação vem da humildade e do arrependimento sincero, e não da autossuficiência, da arrogância, do orgulho, da aparência de justiça.
A oração do fariseu e do publicano revela a importância de reconhecermos nossa fragilidade diante de Deus e de nos aproximarmos dele com humildade, como o publicano. Não são as obras que nos salvam, mas a graça de Deus, que é concedida a quem se arrepende e se humilha diante dele. O que o texto diz a você hoje? Deixe ressoar a palavra que mais tocou seu coração neste dia. Toda oração pede uma postura simples, colocar-se na presença de Deus com consciência e humildade. O que o Evangelho de hoje diz a você? Com qual dos personagens você mais se identifica? Qual palavra do Evangelho encontra sintonia com a realidade que você está vivendo? O Evangelho desse dia nos chama a nos vestirmos da humildade. Como é importante! E para que nos mantenhamos humildes, jamais podemos nos esquecer que quem presencia nossa vida e nossas obras é o próprio Senhor, a quem temos que procurar agradar em cada momento. Se não estivermos vigilantes nisso, a soberba vai nos dominar. E a soberba tem manifestações em todos os aspectos de nossa vida. Faz-nos suscetíveis, injustos em nossos juízes e em nossas palavras e ações. Faz-nos crer melhores do que os demais e negar as boas qualidades dos outros, e a soberba nos convence ter virtudes que não possuímos. É triste. Nossa oração deve ser como a do publicano, humilde, atenta, confiada, procurando que não seja monólogo em que damos voltas a nós mesmos, as virtudes que cremos possuir. A humildade é o fundamento de toda a nossa relação com Deus e com os demais. Por isso a humildade atrai a bênção de Deus e a simpatia das pessoas. O que o texto leva a dizer a Deus? Deus não espera a perfeição de nós, mas que nos apresentemos com sinceridade. Apresente tudo ao Senhor em oração, tudo que lhe diz respeito e as realidades que o cercam. Ó Jesus, princípio e realização do homem novo, convertei a vós os nossos corações para que, deixando as sendas do erro, sigamos os vossos passos no caminho que conduz à vida. Fazei-nos fiéis às promessas do batismo, vivendo com coerência a nossa fé, testemunhando a vossa palavra, para que na família e na sociedade resplandeça a luz vivificante do Evangelho. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Qual novo olhar nasce em você a partir da palavra? Vamos olhar o mundo e a vida com os olhos de Deus. Vamos viver com o coração agradecido ao Pai e, na alegria de poder testemunhá-lo, vamos rezar durante o dia. Ó Deus, tem piedade de mim, porque sou pecador. Que Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Que volte para vós o seu olhar e vos dê a paz. Abençoe-vos, ó Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um sábado muito abençoado e feliz para você, um forte abraço e fique na paz.